Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter. Ontem a gente teve uma vitória muito significativa. Uma vitória onde a gente implementou agressividade, onde a gente impôs uma marcação dura, consistente, onde o adversário ficou cheio de problemas, porque a gente criou as melhores oportunidades, a gente teve as melhores chances, a gente conseguiu se defender bem. Aí muitos dizem que a Chapecoense não é parâmetro para nada, é um time ruim. Pelo amor de Deus, a Chapecoense, os últimos resultados da Chapecoense foram 2 empates fora de casa contra São Paulo e Atlético Mineiro. Vamos saber valorizar a nossa equipe, nossos jogadores e o nosso treinador, porque quando a gente perde tem um monte de ananá que fica dando pau e porrada. Pelo amor de Deus, a única coisa ruim que eu vi no jogo ontem foi a ineficiência na hora de definir o jogo. Isso não pode acontecer, porque a gente teve muitas oportunidades de fechar o caixão da Chapecoense. Só que erraram demais, não dá pra errar tanto. Um jogo, é importante as chances que tu cria, tu fazer e matar o adversário, porque daí tu pode jogar com mais calma, porque a gente acabou depois sofrendo muito na bola parada. Eu também não acho isso algo assim que tem que ser tão temeroso, porque qualquer adversário, seja em casa ou fora de casa, vai te gerar perigos. Isso aí é algo normal. Obviamente, com o tempo, a gente tem que minimizar os danos, mas todo o adversário vai chegar a determinado momento da partida. Isso aí não é algo assim de outro mundo que a gente tem que se apavorar e dizer: meu Deus, o Inter tomou... o time da Chapecoense teve chances de bola aérea. Foi mais ou menos nessa ideia que eles conseguiram chegar, o time da Chapecoense, que é um time bem armado, que sabe se defender e tem as suas armas, como qualquer time com menor infraestrutura consegue ter, que é jogando de contra. Mas eu acho que a gente foi muito bem para uma primeira partida. Eu acho que a gente tem que abraçar esses jogadores e abraçar o nosso técnico, porque é assim que tem que ser feito. Eu quero ganhar títulos, eu sempre vou fazer a crítica construtiva quando as coisas não funcionarem e sempre vou elogiar quando as coisas funcionarem, mas perdão, mas o que a gente tem que compreender é que para um primeiro jogo, para 2 treinamentos, a gente viu uma equipe muito diferente, uma equipe que termina a jogada, sabe? Não aquela equipe que começa, vai construir a jogada e depois, quando chega perto da área, volta tudo para trás. É uma equipe direta, que aconteça o que acontecer, ela vai terminar aquela construção de jogada ofensiva. Uma marcação forte, firme, coesa, linhas bem bonitinhas, bem homogêneas, fazendo a pressão. Quando um vai pressionar, o outro volta. Aí quando outros 2 estão atrás, os outros 2 vão e pressionam. É aquela coisa do Aguirre, uma pressão forte, uma defesa bem compactada, bem protegida, como era a do Abelão, um estilo de jogo agressivo que vai lá tentar procurar o erro do adversário, para que o adversário não consiga fazer a sua transição. Me agradou muito. E é mais ou menos nisso que a gente vai construindo a nossa identidade e o nosso modo de jogar, porque isso é algo importante. Porque, por exemplo, muita gente falou do empate que a gente teve contra o Ceará, que tinha sido mau resultado porque o Ceará tinha alguns desfalques. O Ceará, ele tá há 2 anos com o seu técnico. É importante isso, porque
quando tu tem um técnico há muito tempo, tu cria um estilo, uma identidade, uma forma de jogar muito bem desenhada, aonde não importa quais sejam os jogadores que vão estar dentro de campo, eles já sabem, eles já estão ali há muito tempo encaixados naquele método aonde o treinador que está há muito tempo implementa no seu clube. Às vezes o Ceará não tem bons resultados, porque não vinha naquela época, naquele domingo. Agora ele já ganhou do Atlético Mineiro, já melhorou, porque já é um empate e uma vitória, mas ele não via naquele momento um bom momento. Mas é isso que a gente tem que colocar dentro da ideia. Um time trabalhado, um time que tem funcionamento, um time que tem há muito tempo o mesmo técnico, eles têm uma conexão muito forte, e os jogadores que vêm para fortalecer o grupo são jogadores que o próprio técnico sabe aonde ele vai encaixar, como ele vai encaixar e como ele vai fazer para funcionar. Então, o Internacional, ele não tá mal. O Internacional é um bom time com bons jogadores. Porque quando tu não tem tanto para escolher como o Flamengo e o Palmeiras, tu tem que ganhar desses adversários na força, na entrega, sendo intenso todo momento para fazer com que esses times eles tenham dificuldades para fazer as suas construções de jogo. Então, a gente foi muito bem. A Chapecoense não é esse timezinho ruim que muitos dizem, porque, como eu quero ressaltar, a Chapecoense fez jogo contra o Atlético Mineiro e a Chapecoense fez jogo contra o São Paulo, fora de casa, nos domínios de duas equipes muito fortes. E também a Chapecoense empatou em 0-0 com o Ceará, que é esse time que eu tô dizendo que tem funcionamento, trabalho e tá há muito tempo com o mesmo treinador. São esses fatores importantes que colocam que as coisas estão indo bem. Eu acho que a gente tem que abraçar o Aguirre, abraçar todos esses jogadores, porque todos perdão, foram muito bem. O Yuri Alberto teve oportunidades, que pena. O Yuri Alberto podia ter feito um hat-trick, podia ter feito uns 3 gols, que pena. O Caio Vidal teve chances. O Dourado, enquanto aguentou, ele fez desarmes importantes. Ele ajudou o sistema defensivo como um todo. O Maurício foi muito bem. Chutando de fora da área, fazendo movimentação para receber, se apresentando, querendo o jogo. Porque o Maurício, talvez ele seja o reserva do Bosquilha ou do Patrick. Quando o Bosquilha poder jogar para titular, porque o reserva do Tyson é pelo menos em tese, é o chileno, o Carlos Palacios, e o reserva do Edenilson é o Nonato, o reserva do Patrick pode ser algum Lucas Ramos, não sei. Mas a gente vê que a gente tem jogadores que, mesmo não sendo os principais, eles conseguiram se ambientar bem nesse modo de jogar. Porque tá faltando ali Bosquilha, Tyson. Até o Thiago Galhardo pode jogar de meia se for necessário. Pra gente ver como a gente tem bons jogadores. É algo que eu sempre falo. Esse elenco, ele tem que saber ser bem administrado por um técnico inteligente, onde esse técnico dê organização, onde esse técnico dê um modo de jogar pro Inter. E foi o que o Aguirre deu. O Aguirre deu um modo de jogar e os jogadores desempenharam muito bem. E olha que foi em um treino só. Então por isso que a gente tem que abraçar. Eu espero que a gente ganhe títulos. Se a gente não ganhar, eu vou avaliar também a campanha, tudo isso. Até porque eu não tenho a pretensão. Porque dentro do Internacional, os adoradores do Koudé,
porque são esses vermes. Sabe o que eles dizem? Eles dizem que só porque os jogadores do Inter não ganharam título, eles são jogadores fracassados, jogadores ruins. Eu acho isso uma barbaridade, porque esses nossos jogadores, eles fizeram campanhas muito boas e eles estão a todos os anos, de forma consecutiva, se for todos os anos, forma consecutiva é quase uma redundância, mas de forma consecutiva, desde que a gente voltou do inferno que o Vitório Piffer fez a gente passar, a gente está indo para a Libertadores, uma competição internacional que é muito importante, porque uma competição internacional só reafirma ainda mais a tua marca no continente. Então, esses jogadores, eles não merecem ser destruídos, principalmente os melhores, né? Pelo amor de Deus, essa gente que contesta o Patrick e o Edenilson. O Patrick e o Edenilson, quando estão em um time bem armado, em um time bem organizado, em um time que sabe o que quer, sabe a que joga, eles rendem e vão muito bem, obrigado. São muito bons jogadores. Eu acho uma barbaridade querer se livrar de jogadores bons. Eu já falei, se a direção quer fazer reformulação, que ela faça reformulação inteligente. A reformulação inteligente que eu sempre falo é a reformulação no que tange subir os 3 goleiros do Internacional, o Carlos Miguel, o Daniel e o Vitor Hugo como goleiros do elenco principal e dispensando o Lomba, talvez o Danilo, embora ontem o Danilo mostrou aquela coisa que a gente quer de grupo que não fica... que é um grupo sanguíneo. É isso que a torcida quer. Porque foi bacana tu ver um jogador da Chapecoense dando no meio de um atleta nosso, ele indo lá e se impondo. Que é isso? Tu tá louco? Aqui tu não vai te cantar de galo. Tu acha que Internacional é o quê? Tu acha que a gente veio aqui pra ficar à mercê de vocês? Eu achei muito bacana. As coisas estão funcionando. O Aguirre, ele dá chance para os jovens. Os jovens, eu não critico os jovens, eu gosto dos jovens. Pelo menos eu só critico os jogadores quando esses jogadores eles têm sequência e muitos jogos dentro do time titular, porque só o time titular ele consegue fazer com que os jogadores jovens possam crescer. Então eu fico até hoje eu não consigo acreditar. O Léo Borges melhorou, hein? Ontem entrando, foi bem. Pela complexidade da partida e como a Chapecoense se atirou para cima do Inter, ele conseguiu de forma consistente defender bem a nossa meta. Óbvio que a única coisa que a Chapecoense fez certo foi ficar cruzando bola na área. Então, a gente tem que entender, como eu falei, que o adversário também vai chegar. Porque às vezes as pessoas elas acreditam que o adversário chegou e teve chances. É óbvio, porque o adversário não é um morto. O adversário, ele vai chegar. A questão é tu tentar defender da melhor forma. E mesmo assim, as melhores chances foram do Inter. A Chapecoense melhorou no segundo tempo. E ela teve suas chances, mas isso é normal em qualquer jogo. Qualquer adversário vai ter chances. Por mais ruim ou melhor que ele seja. Bom, continuando, eu espero que a gente tem que estar junto, tem que passar uma boa energia, a gente tem que abraçar o nosso técnico, porque para uma equipe ela ficar forte, se solidificar e poder colher coisas boas, é importante a manutenção do técnico. Sempre, ano após ano, como eu sempre falo em publicações de Inter, falando, ano após ano a gente tem que trazer bons jogadores, vender os nossos jogadores jovens, mas não a preço de banana, que infelizmente é o que a direção está fazendo, até porque o Peglo e o Léo Borges, eu acho que, se bem trabalhados dentro do time titular, eles têm condição de render milhões para o Internacional, porque a gente viu que com um técnico minimamente consciente, inteligente, que não é doido por destruir tudo,
eles jogaram. O Heitor jogou muito, tanto defensivamente quanto indo pro ataque. São essas coisas, essas melhores que a gente vê que foram muito boas. E a Chapecoense, eu vou repetir e vou continuar dizendo, não é um time ruim. A Chapecoense, ela dá problema para times grandes, como o São Paulo e o Atlético Mineiro, que não conseguiram vencer a Chapecoense. E olha que o São Paulo e o Atlético Mineiro jogaram em casa. A gente jogou contra a Chapecoense na casa deles. E isso quer dizer que tem mais dificuldade. Mas óbvio que eu não tô iludido ou coisa do gênero, achar que tá tudo certo. Óbvio que não. Até porque em nenhum time no mundo tá tudo certo. Tu tem que estar sempre preocupado em melhorar. Mas o que eu vi foi algo que eu gostei, porque eu parei para olhar o jogo do Inter e olhar com felicidade. Porque antes era um desespero, era algo assim que a gente não via que ia dar certo. Até porque a gente vê que esse time do Inter, mesmo desorganizado e mal escalado, por exemplo, contra o jogo do Atlético Mineiro, a gente teve a oportunidade de ganhar do Atlético Mineiro. A gente teve uma chance cara a cara com o Thiago Galhardo. A gente teve volume no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. E a gente teve uma chance com... Perdão. A gente teve uma chance com o Maurício. No jogo contra o Bahia, a gente teve as melhores chances. No jogo contra o Fortaleza, a gente foi totalmente descaracterizado pelo técnico anterior. E mesmo assim, em determinado momento do jogo, antes que o nosso menino fosse expulso, o nosso zagueiro, tava 1-0 só. A gente tava mal no jogo, mas tava 1-0, não tava uma goleada estrondosa. E tanto que o segundo gol no primeiro tempo sai porque o técnico demorou pra fazer a substituição e ficou um buraco na zaga. Então, e também contra o Sport, a gente foi melhor, a gente criou muitas chances, só que o técnico anterior não sabia fazer a leitura do jogo, o que o jogo pedia, quais eram as trocas, essa leitura elementar que todo técnico tem que ter. O que eu posso fazer? Eu vou substituir aquele jogador? Vou trocar aquele jogador de posição porque ele vai me render mais naquela posição, porque o jogador do outro time ele tá mal? Então, ele tá mal? Então são mais ou menos essas coisas. Parabéns pro elenco, pros jogadores. E é assim que tu cria uma identidade, que tu cria um modo de jogar, que tu cria uma maneira, porque a gente tem hoje o Aguirre, mas se a gente implementar a maneira do Aguirre jogar, se a gente implementar o jeito que o Aguirre gosta de jogar, a gente pode trazer um outro técnico parecido, com agressividade, um técnico que gosta de ser o protagonista dentro do jogo, mas, como ele falou na entrevista, que ele também gosta do equilíbrio. Um time que, além de saber atacar, ser agressivo, ele tem um sistema defensivo bem homogêneo, onde consegue, de forma muito significativa, defender. Valeu, torcida, vamos esperar que as coisas melhorem, porque a gente voltou a sorrir, enfim, porque as coisas melhoraram.